Irmãos queridos, nós hoje vamos debruçar e meditar sobre a carta de Judas. A carta também de um só capítulo, como nós estudamos na semana passada, a carta a Filemon, uma carta do apóstolo Paulo. E eu convido você então a abrir sua Bíblia aí na carta de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, né? Antes do livro de Apocalipse. Nós faremos a leitura do texto e eu peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a bendita palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vou parar por aqui e à medida que nós vamos desenvolvendo esse assunto, eu vou continuar a leitura de todos os 25 versículos deste capítulo. Irmãos, esta carta foi escrita pelo meio-irmão de Jesus. Assim, os comentaristas estudiosos entendem como autor sendo Judas. Ele não fazia parte dos 12 discípulos, assim como Tiago também. Diz a palavra de Deus que os irmãos de Jesus, nos deixa entender isso, principalmente lá em Atos, que os irmãos de Jesus só vieram a converter ou se convencer de que Jesus Cristo de fato era Salvador após a sua ressurreição. Ora, interessante notar essa informação, que dentro da própria casa de Jesus, de certa forma, ele recebeu uma certa rejeição, ainda que velada. Mas logo após a sua ressurreição, os irmãos de Jesus, ou meio-irmão por parte, naturalmente, de Maria, né, a mãe comum, sendo que José era pai adotivo de Jesus, Jesus é filho unigênito do Pai Celestial, mas os meios-irmãos de Jesus, eles assumiram a fé e até mesmo certo protagonismo na implantação da igreja cristã no primeiro século. Tiago, então, era uma reputada, como diz o apóstolo Pedro, reputada coluna da igreja. Né? Paulo refere a ele dessa forma também. Ele era uma reputada coluna da igreja. E Judas escreve esta carta, uma carta apologética, uma carta cujo tema geral dela, nesses 25 versículos, estão orbitando em torno do tema da batalha pela fé, defesa da fé, ou, né, como os gregos gostavam de chamar, a apologética, disciplina essa que a gente estuda também no curso de teologia. E ele se apresenta aqui, já fazendo uma saudação muito pessoal, dizendo, citando seu nome, sem citar sobrenome, mas a tradição da igreja reputa então a Judas, meio-irmão de Jesus, e ele apenas se identifica de uma forma humilde, dizendo, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ao falar que é irmão de Tiago, ele nos dá uma dica de que era meio-irmão de Jesus. Ele, diferente dos outros apóstolos, como o próprio Pedro, que assim mesmo se chama de presbítero, ou João, também, que usa esse mesmo tratamento consigo mesmo, a respeito de Paulo, que não via nenhuma dificuldade em chamar a si mesmo de apóstolo do Senhor, Judas, ele se coloca de uma maneira assim, igualitária a todos os servos, quando ele diz, servo de Jesus Cristo, talvez até porque sobre ele, sobre Tiago, pudesse pesar uma responsabilidade maior em serem vistos como tendo tido eles o privilégio de serem irmãos do Senhor. Eles não quiseram usar, é o que parece, de forma alguma, dessa proeminência natural de ter sido criado com Jesus como seu irmão. E assim, de uma maneira humilde, como deve ser a característica que nutre o caráter de todos os cristãos, ele se apresenta de uma forma muito humilde. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, a quem? Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Só nesse primeiro verso nós vemos aqui uma riqueza de informação.
ele diz que os seus leitores são amados por Deus, o Pai, e eles recebem a proteção do Filho. E então ele roga bênção sobre estes amados, no versículo 3, quando ele diz, no versículo 2 ainda, quando ele diz: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Em outras passagens das Escrituras, nós vemos os autores pedindo para que Deus acrescente graça, acrescente misericórdia. Os próprios discípulos pediram: aumenta-nos a fé. Mas aqui Judas fala que estas benditas bênçãos do nosso Senhor, misericórdia, paz e amor, elas podem e devem ser multiplicadas. E a multiplicidade destas bênçãos, meus irmãos, é infinita, incontável, imensurável, porque todos os dias elas se cumprem na nossa vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, já dizia o salmista. E desta forma, entendemos que dia a dia Deus renova misericórdia, amor, que pode ser traduzido também como a sua graça benfazeja, e paz no coração daqueles que são amados por Ele, salvos em Jesus Cristo. Versículo 3, ele nos conta qual que é o objetivo dele escrever a estes irmãos e a nós, porque esta carta, ao que parece, não foi endereçada a nenhuma igreja específica, mas ela circulava entre os crentes do primeiro e segundo século de uma forma muito comum. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, ou seja, em princípio o tema que ele escreveria era sobre a doutrina da salvação, soteriologia, e ele muda de ideia. Ele parece que ele faz um desvio e muda o seu tema, porque ele diz: quando eu estava empregando toda a diligência, estudando, preparando um material para enviarmos a respeito da nossa comum salvação, doutrina da salvação, foi que me senti obrigado, porque algo lhe chamou a atenção, algo mais urgente precisava ser tratado antes da doutrina da salvação. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, ou no grego, encorajando, a batalhardes, a uma luta, diligentemente, de uma forma cuidadosa, pela fé que uma vez todas foi entregue aos santos. Aqui nós vemos o conteúdo, o objetivo, o propósito em que Judas escreve aos seus leitores. Ele tem o propósito de despertar-los à responsabilidade de uma batalha que o crente não pode abrir mão: defender a fé. Mas que fé é esta que Judas vai tratar adiante aqui? Ele vai nos dar, exemplificar, trazendo personagens da história do Antigo Testamento, personagens de uma história mais recente, vai aplicar aos acontecimentos que estavam ali se desenrolando dentro das igrejas cristãs do primeiro século. Essa não é a fé subjetiva, eu posso afirmar aos irmãos, com toda a convicção e estudo da palavra de Deus. Não é aquela fé pessoal, sua, subjetiva, que cada um herda do Senhor como um dom de vida eterna. Eu creio em Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. É uma manifestação de fé pessoal. Mas Judas não está se referindo a uma fé subjetiva e pessoal, ainda que ela também precise ser professada e defendida dentro de nós mesmos, com convicções internas. Mas ele está se referindo a um conjunto, um legado. A palavra no grego também para a fé aqui pode ser interpretada como um legado, um conjunto de crenças, ou seja, doutrinas. Doutrinas que foram herdadas, transmitidas, entregue aos santos, aos crentes, através dos apóstolos e dos profetas, que tanto anunciaram a vinda do Messias, como interpretaram os seus ensinos, os ensinos de Jesus. Esse tipo de conjunto de crenças, que nós chamamos de doutrina da fé cristã, elas eram já objeto de ataque no início da igreja. Elas continuaram sendo objeto de ataque interno e externo durante a história da igreja. E hoje, meus irmãos, quanto mais hoje, em pleno século XXI, nós vemos que o conjunto de fé cristã, a doutrina verdadeira de Cristo, continua sob ataque. E aí ele entende a urgência e a necessidade de despertar, de encorajar, de advertir solenemente os seus leitores para que eles não se afastem dessa doutrina, para que eles a defendam e para que eles expulsem do meio deles todos aqueles que estão ensinando heresias e distorcendo a verdade do Evangelho.
E aí ele coloca então no versículo 4 mais detalhes, porque a necessidade desta defesa de fé. Pois certos indivíduos, ele não cita nomes, mas deixa claro, através das características de impiedade desses falsos crentes. Ele não está falando aqui, meus irmãos, de incrédulos, de um ataque externo, fora da igreja, mas gente infiltrada, gente que entrou dentro da igreja. E ele fala, certos indivíduos se introduziram com dissimulação. São pessoas dissimuladas. Dissimulação é uma coisa interessante. Muitas vezes você não identifica imediatamente com dissimulado, porque ele é quase que um ator, um artista da dissimulação. Sorrateiramente pode aparecer no nosso meio um ou outro se dizendo crente, se passando por pessoa piedosa, se passando por alguém entendida na palavra de Deus, mas à medida que nós vamos convivendo com essa pessoa, ela vai soltando suas pérolas, o seu comportamento, as suas palavras, as suas ideias vão se propalando no nosso meio, e aí mais cedo ou mais tarde toda forma de dissimulação cai por terra, e a gente, e louvado seja o nome do Senhor, temos o Espírito Santo de Deus, nós identificamos os dissimuladores. Eu já enfrentei ao longo do meu ministério, meus irmãos, muitos dissimuladores, muitos. Louva a Deus que hoje nós temos uma congregação pequena, enxuta, Deus está dando crescimento, e aqui não tenho visto isso, eu espero não ver por muitos e muitos anos, se Deus me permitir eu estar à frente desse rebanho. Mas já passei por pessoas que se infiltraram dentro da igreja e eram dissimuladores. Lá mesmo no meu ministério de plantação de igreja em Canela, no Rio Grande do Sul, uma família que no primeiro ano do nosso trabalho ali se apresentou como presbiterianos. Nós percebemos que o pai o homem da família, né, o marido ali, o pai dos filhos, do menino, veio de uma tradição também presbiteriana, mas havia sido afastado da igreja da onde ele congregava, em outro estado do Brasil, foi parar no Rio Grande do Sul, e se apresentou de uma forma assim, muito generosa, muito doce, muito afável, muito educadamente, para nos acompanhar, nos ajudar naquele projeto ali de implantação daquela igreja. E assim convivemos ali quase um ano com ele. Mas durante aquela convivência, à medida que o tempo foi passando, ele foi se revelando. E dentro dessa revelação, algo ficou notório, que ele não trazia a mesma doutrina cristã, reformada, presbiteriana que nós professávamos. Ensinavam coisas muito estranhas, como por exemplo, dizia ele que a Santa Ceia não é um sacramento, mas é apenas um convite de Jesus a nós tomarmos as nossas refeições na comunhão dos santos, ou seja, qualquer refeição que você for fizer, se estiver acompanhado de irmãos, é uma Santa Ceia. Parou ali para fazer um lanche, parou ali para almoçar com alguém, para jantar, é uma ceia do Senhor, da mesma forma, com o mesmo grau de espiritualidade. Um ensino estranhíssimo. Tivemos dificuldades com este irmão, tentou causar-nos cismas dentro daquela congregação, que tinha menos pessoas que tem aqui hoje. Passamos por um momento difícil no primeiro ano, mas Deus, em sua graça, aprove ao próprio Deus, não precisou nem de uma medida nossa, afastou tal pessoa do nosso meio. São pessoas dissimuladas, que se introduzem dentro da igreja. Via de regra, isso tem acontecido, principalmente nas igrejas cristãs reformadas, onde muitas vezes pessoas se infiltram, dissimuladas, com outros objetivos, com outros propósitos, para desviar os crentes que estão ali do seu objetivo de fidelidade à palavra de Deus. Estes homens ímpios, versículo 4 continua tratando, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor luterano, que eu já citei aqui algumas vezes para vocês, que viveu no período auge da Segunda Guerra Mundial, foi preso porque se tornou resistente à doutrina nazista de Adolf Hitler, rejeitou torcer o evangelho para se amalgamar à cultura nazista, e ele foi preso por causa disso, e faltando poucos dias para que a Alemanha se rendesse, ali finalmente terminasse a Segunda Guerra Mundial, ele foi assassinado no presídio onde ele estava. Ele dizia que nós não deveríamos baratear a graça de Deus, transformar a graça de Deus em uma graça barata, fútil,
E é o que me parece, é o que esses homens ímpios fazem quando entram dentro da igreja com propostas libertinas. Este grupo de falsos crentes ou mestres itinerantes que passaram pela igreja daqueles dias, meus irmãos, alguns comentaristas entendem que eles estavam defendendo uma doutrina onde eles diziam, na convicção e na certeza da salvação, eles atrelavam que o crente poderia viver de qualquer forma na sua carne, porque independente da forma como ele vivesse, em bebedices, em glutonarias, em orgias sexuais, em perversões, ele já era uma pessoa perdoada e, portanto, nada poderia acontecer a ele. É uma distorção da doutrina da graça. A doutrina da graça, a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, ele de fato nos ensina que aqueles que são salvos para sempre, porque eles são salvos por um dom irrevogável de Deus. Mas essa mesma doutrina diz que os salvos, verdadeiramente salvos, eles agora vivem em novidade de vida e em santidade. Um dos frutos de uma verdadeira convicção é uma vida piedosa, santa. Pessoas que têm e nutrem esse desejo de viver mundaneamente, secularmente, e ao mesmo tempo se dizem cristãs, atribuindo a isto a sua convicção e a sua suposta paz interior, que são crentes salvas, não conhecem a verdadeira graça de Deus, ou a deturpam para a sua própria perdição. Para a sua própria perdição. Certa vez, no ano passado, eu peguei umas jovens no meu carro, trabalhando com Uber, e elas estavam indo para um lugar onde ia ter um baile funk. Eu estava levando elas de um baixo para outro. Mas que ela estava até que para lá no Tupi mesmo. E uma delas conversando com a outra disse assim: quarta-feira eu fui na igreja com a mamãe na campanha, que eu gosto lá na igreja, mas na sexta-feira eu estava no baile funk. Esse tipo de crente, o falso crente, não entendeu a proposta do Evangelho, de uma vida transformada, e de uma vida que reflita a glória de Deus. E assim nós temos, irmãos, não é uma só não, eu imagino que é uma geração muito grande, vou dizer inteira, seria leviando da minha parte, tem muitos jovens também piedosos e crentes, mas uma geração muito grande de jovens que gostam de ir no sabadão do louvor da igreja, às vezes aparece até no domingo, mas na sexta-feira está na balada. Agora vem período de carnaval, alguns saem até em blocos de carnaval. Esses mestres eram libertinos, e eles estavam transformando a graça de nosso Deus em uma graça barata. Eles negavam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos, ao negar a necessidade de uma vida que produza frutos para a glória de Deus, você está negando o próprio Jesus. E é nesse contexto, então, que Judas aparece fazendo solenes advertências aos seus leitores. Ele tinha 3 propósitos que nós podemos destacar aqui no escrito que ele transmite através dessa carta. O primeiro desses propósitos, meus irmãos, era encorajar os crentes a afirmarem a sua fé. Como eu já disse, fé sendo um conjunto de crenças do cristianismo. De 2 formas: de uma maneira positiva, eles deveriam defender a fé, deveriam se colocar como guardiões, bastiões da verdade. Não deveriam aceitar de forma alguma que a doutrina fosse corrompida, adulterada, vituperada. Deveriam defendê-la. Mas ao mesmo tempo em que eles defendem a fé, eles deveriam passivamente se submeter a ela, dependendo dela. É por isso que na boa tradição reformada nós temos na Igreja Presbiteriana do Brasil adotado símbolos de fé. Porque o símbolo de fé. Alguns vão dizer, isso é tão retrógrado, isso é de 5 séculos atrás, mas é um tesouro tão rico como a própria Escritura. Porque os nossos símbolos de fé nada mais são do que colunas que expõem uma boa teologia, uma boa interpretação das Escrituras. Quando nós lemos, por exemplo, o culto solene aqui, os nossos catecismos, quando nós estudamos nossa confissão de fé, meus irmãos, nós estamos trabalhando numa seara de preciosas joias, de riquezas. Isso coloca limites ao nosso entorno para nós não escaparmos
pelo caminho das sutilezas e das vãs doutrinas, daqueles ventos de doutrinas que vêm e vão. Você pode observar que igreja que não tem muita convicção de doutrina, que não tem uma boa tradição ancorada por detrás da afirmação de sua fé, de sua identidade, vira e mexe, elas estão envolvidas em modismos. São ventos que vêm e ventos que vão. Uma hora é o movimento da gargalhada de Toronto, todo mundo rindo. É sinal que o Espírito Santo está enchendo a igreja. Aí é uma risaiada só. Outra hora é a bênção do paletó do Benihim, todo mundo caindo. Todo mundo caindo. Quem cair, né, é porque não foi abençoado. Outra hora, né, aparece aí o milagre dos dentes de ouro. Todo mundo ganhou um milagre de dente de ouro. Apareceu lá um suposto dente de ouro, é alguém iluminado, abençoado. Por aí vai. Via de regra, nós vivemos momentos de ventos de dor. Sopra dali, todo mundo vai para lá. Sopra para cá, todo mundo abandona ali e vai para lá. Não tem firmeza, não cria raiz, não tem profundidade. E se não cria raiz, se não tem profundidade, não produz bons frutos, porque vive de momentos. Mas os crentes fiéis eram desafiados por Judas a permanecerem firmes, defendendo a sã doutrina. Ele então tem o propósito de encorajar esses crentes. Ele tem o segundo propósito de alertar para os perigos das pessoas imorais que se inseriam no seu meio. Pessoas imorais inseriam no meio da igreja, trazendo imoralidade. Irmãos, veja bem, entenda bem o que eu vou dizer para vocês. Me compreendam bem. Vou falar aqui de um exemplo. A questão da bebida. Alguns vão dizer assim: pastor, beber é pecado. Bom, a Escritura em lugar nenhum fala que bebida alcoólica, consumir bebida alcoólica é pecado. Mas a Escritura nos dá outros tipos de alerta em relação ao nosso trato com a bebida. A Escritura fala que nós não devemos nos embriagar, viver ébrios, e que nós não devemos nos dominar, e que se beber ou comer qualquer coisa escandaliza um irmão mais fraco, por amor a ele nós devemos nos abster. Talvez a abstenção seja o caminho mais natural e mais sábio que alguém possa tomar, para evitar o escândalo ou para que não seja pego e crie um vício para si mesmo. Entretanto, não posso condenar um irmão ou irmã, qualquer que seja, que beba algum tipo de bebida alcoólica, seja qual for. Um vinho está liberado, mas cerveja não pode. Não. O princípio que vai para o vinho, vai para a bebida, para a cerveja ou qualquer bebida alcoólica. Não estou aqui defendendo o uso. Mas dentro de algumas igrejas mais liberais, algumas pessoas entraram ou entram e começam a difundir esse costume, dizendo assim: olha, veja como nós somos fortes espiritualmente. Nós fazemos nossas sociais regado a bebida, cerveja, a vinho, reunião de conselho, normal, o pastor senta lá, os presbíteros, depois no final vão tomar cerveja juntos. Só que pela minha experiência, que eu tenho visto, e eu vi isso acontecer em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, igrejas, pastores se tornaram alcoólatras, tiveram que ser internados por alcoolismo, presbíteros que eram beberrões. E a juventude, irmãos, segue esses exemplos. E daqui a pouco, a bebida abre porta para outras coisas, como as drogas, a prostituição, a fornicação, o adultério, a vida de licenciosidade. Nós somos atraídos constantemente pelo tentativas do nosso inimigo em nos seduzir. Quanto mais nós nos afastarmos dessas coisas, ou vigiarmos com essas coisas, ou sermos irmãos de uma forma prudentes com essas coisas, isto traz bem não só para nós, como traz bem para a igreja do Senhor. Esses líderes entraram dentro da igreja propondo libertinagem. Judas vai alertá-los para esses perigos. Outra coisa que Judas faz é alertar os crentes para a vida e doutrina dos seus adversários. Ele fala: note o que eles estão ensinando, observe e compare se o que eles estão ensinando está de fato em harmonia com aquilo que os apóstolos e profetas nos legaram. Nós temos as Escrituras, temos a palavra de Deus hoje, e nós podemos usar a palavra de Deus, meus irmãos, para filtrar estas coisas. Observe aquele grande pregador da televisão,
ou aquele famoso que tem programa no rádio, ou aquele daquela igreja que fica lotado de pessoas, se de fato o que ele está ensinando, o que ele está expondo, está em harmonia com a Bíblia e com a palavra de Deus. Esses dias eu vi um vídeo de um bispo de uma igreja famosa, uma mega igreja, e ele tem um programa de TV, e ele fazia lá uma oração, e ele falava assim: olha, se você não tem um copo de água para colocar agora em cima do rádio, põe lá o seu copo de cerveja ou de cachaça, que nós vamos orar e abençoar, e de alguma forma, quando você for tomar, também você vai ser abençoado. Ah, que nível que chega o tipo de ensinamento, né, libertino, onde homens que se dizem servos de Deus propõem a pregar a palavra, mas no entanto o seu interesse é outro. A partir do versículo 5, Judas começa a nos trazer alguns exemplos que vai nos ajudar nesta caminhada apologética de defesa da fé. Observe no versículo 5, ele usa aqui 3 exemplos a partir do versículo 5 até o versículo 7. O primeiro desses exemplos, ele cita Israel como sendo um objeto de incredulidade. Depois ele cita anjos que caíram. Em terceiro lugar, ele cita uma das cidades consideradas mais ímpias do Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra. Quero, pois, lembrar-vos, embora estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo lhes libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui, meus irmãos, nós temos 2 informações, uma positiva e uma negativa. A informação positiva é que Deus deu livramento a todos. Deus livrou todos das mãos de Faraó. Segundo os especialistas, cerca de 1.200.000 pessoas ou mais saíram no Egito. 1.200.000 pessoas acima de 20 anos. Essa informação é lá no livro de Números. 1 milhão, se você tem lá em torno de 550, 600 mil homens acima de 20 anos, e as mulheres não foram contadas, então se para cada um tiver uma mulher, 1.200.000. 1 milhão, e geralmente tem mais mulher na família do que homem. Então, de 1.200.000 para cima de 20 anos, saíram do Egito. Quantos entraram na terra prometida? Acima de 20 anos? 2. Josué e Caleb. Interessante, Deus deu o livramento para milhões, mas puniu esses mesmos milhões, porque todos morreram no deserto. E por que morreram no deserto? Porque não creram, porque puseram em dúvida o amor de Deus, porque puseram em dúvida o seu poder, ao ponto de Deus jurar para Moisés: estes não entrarão no meu descanso. E somente Josué, nem Moisés entrou, ele viu de longe. De uma certa forma, eu estou dizendo, irmãos, que aquele 1.200.000 pessoas foi para o inferno, mas Deus aplicou uma espécie de disciplina. Dessa totalidade que saiu, alguns não eram crentes, outros eram crentes, mas paradoxo, né? Eram crentes incrédulos, ainda imaturos, e desprezaram tudo que haviam visto no Egito. Foi a geração que mais viu milagres na história da Escritura Sagrada. Foi aquela geração que saiu do Egito. Eles viram as 10 pragas, eles viram o rio transformado em sangue, eles viram chuva de fogo saindo do céu, eles viram a multiplicação de rãs, a praga dos percevejos, eles viram, meus irmãos, os primogênitos serem mortos na noite que foi instituída a Páscoa, os primogênitos dos egípcios. Saíram, viram o Mar Vermelho se abrir, viram mesmo o Mar Vermelho cobrir o exército de Faraó. Andaram errantes pelo deserto e viram o pão, maná, vindo do céu, de onde comeram e foram sustentados. Eles viram o Senhor brotar água da rocha, viram o Senhor curar as picadas fatais das serpentes que andavam ali nas areias do deserto. Eles presenciaram vários sinais e milagres. Entretanto, via de regra, eles estavam murmurando, reclamando, saudades do Egito. O que Judas fala, além desse povo, deve ter. Não basta, meus irmãos, a gente só começar a caminhada cristã. Nós precisamos perseverar, precisamos defender a fé.
porque estes abandonaram o legado de testemunho da fé que receberam, e receberam justa punição do Senhor. Depois, observe que no versículo 6, ele vai citar também outros tipos de criaturas, agora os anjos. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Certamente ele se refere aos demônios, aos anjos que caíram e que inexplicavelmente no mistério, não sabemos quando, como isso aconteceu, eles perderam o seu estado original de santidade, como ainda perseveram os anjos do Senhor. Mas esses anjos aqui perderam o seu estado de glória, abandonaram o seu compromisso com Deus e portanto foram lançados, e agora estão vivendo debaixo de trevas, porque perderam a luz gloriosa do Senhor. Porque quem reflete, os anjos que refletem a glória do Deus vivo, são os anjos que ele mantém santos na tua presença. Mas esses santos caídos perderam essa luz, por isso andam em trevas. E os comentaristas vão dizer que a ideia aqui de correntes, algemas eternas, não é que eles estão presos, porque se tivessem, nós não teríamos demônios agindo no mundo. Mas eles estão limitados, ou de certa forma eles já estão acorrentados à sentença final. Eles já sabem que estão condenados, como se eles estivessem usando tornozeleira eletrônica. Sabem que estão condenados, estão presos a algemas eternas, né? E ele cita por fim, como exemplo, Sodoma e Gomorra, versículo 7, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sobre punição. Sodoma e Gomorra é um exemplo também, irmãos, de rebelião contra Deus. Qual é o ponto comum desses três exemplos que ele dá? Israel no deserto, os anjos caídos, e Sodoma e Gomorra, rebelião contra Deus. Grupos que se rebelaram contra a orientação divina. Sodoma e Gomorra é terrível. Daí vem os sodomitas, daí vem a ideia de sodomizar. Eram homens que fugiram da relação natural que Deus estabeleceu entre o homem e a mulher e passaram a optar em ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, homens com homens, ao ponto de alguns tentarem abusar de próprios anjos que visitaram Ló naquele dia que o Senhor destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Sodomitas. Hoje nós estamos vendo, estarrecidos, criação até de igrejas evangélicas para grupos gays, pastores gays, pastoras lésbicas, e de repente nós somos quase que impedidos de falar publicamente dessas coisas em nossas mensagens, porque vem o homem natural e criam leis ímpias dizendo que qualquer tipo de comentário ou de pregação em relação a isso poderia ser classificado como homofobia, equivalente agora pelo Supremo Tribunal Federal a crime por analogia, uma aberração jurídica, mas por analogia a crime de racismo. Mas nós continuamos com a palavra de Deus que é sábia e defendemos esses três grupos de rebeliões, né? Crentes rebeldes, demônios e um povo pervertido não herdarão o reino dos céus. Tomemos cuidado com isso. Meus irmãos, Judas continua ainda nos elucidando, dando características desses homens que agora entraram dentro da igreja. Versículo 8, ele volta para eles. Esses homens, os chamados dissimulados. Versículo 8 ele vai dizer, ora, estes, quem são estes? Os dissimulados. Da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Alguns vão entender, principalmente dentro daquela cultura do primeiro século, onde havia uma religião gnóstica muito forte no paganismo, e muitos vieram para o cristianismo trazendo os costumes gnósticos, que eles eram místicos da época. Sonhadores é aqueles que viviam de interpretar sonhos e visões, revelações extrabíblicas, e traziam para dentro da igreja ensinamentos estranhos à boa tradição das Escrituras. Eram sonhadores. Cuidado. Hoje, século XXI, nós temos aí muitos líderes espirituais que se dizem profetas, sonhadores, reveladores, que estão trazendo fogo estranho para o altar do Senhor
Judas fala: ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne. O problema deles não é que só eles vão levar o povo a pecar com os seus corpos na imoralidade, que já é grave ofensa a Deus. Mas há um problema maior aqui. Como também eles rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Eles não aceitam a autoridade dos apóstolos. Eles não aceitam a autoridade da própria palavra de Deus. Eles não aceitam nenhum tipo de autoridade sobre eles. É gente insubmissa. Eu tenho visto gente assim, ao longo da minha carreira como pastor, no meu ministério, insubmisso, sorrateiramente dentro da igreja. O pastor não pode dar uma orientação a favor dela, que ela logo se espinha toda. E aí o pastor chamou minha atenção. Não volto mais ali. E já vi isso acontecer. Quando isso acontece, eu falo: Deus, obrigado pelo livramento. Graças a Deus. Dá muito trabalho se lidar com isso disso. Muito trabalho, irmãos. A gente tem que ter paciência, tratar com amor, com carinho, né? Cuidar da ovelha. Mas a ovelha, quando vira cabrito, é difícil. Sai de baixo, é só cabeçada. Então, vou gastar, vamos dizer, desculpa o ditado popular, mas vamos dizer assim: gasta vela boa com defunto ruim, não. E tem seu sentido isso. Porque Jesus disse de uma outra forma, tá? Para ninguém ficar escandalizado, Jesus disse assim: não atirai as pérolas aos porcos. Não gasta coisa boa com gente que só quer viver na lama. Dá ração para quem de fato está querendo se alimentar. Então, eu tenho primado da minha experiência de vida, como crente, como pastor, o seguinte: vocês querem andar juntos com Deus, meus irmãos? Então vamos juntos. Quer andar, não? A porta da igreja está aberta, você entrou livre, você sai livre, a amizade continua, se possível, cada um segue seu caminho. Tenho visto isso acontecer, mas ao mesmo tempo, com muita alegria no coração, eu tenho visto Deus trazer pessoas com sede, com vontade de viver um cristianismo de verdade, e de ser de fato uma bênção, e ser abençoado, e receber orientação pastoral de alguém que de fato está preocupado com a sua vida espiritual. Que bênção! E Judas fala: estas pessoas que elas estão infiltradas dentro da igreja, elas são insubmissas, elas não reconhecem a autoridade, e pior, elas difamam, sai falando mal. Difamam. Se eu fosse ganhar R$10 para cada pessoa que me difamou já há 16 anos no ministério, acho que eu estava com uma boa poupança. Principalmente nas redes sociais. Eu estava com uma boa poupança. Mas essa eu entrego na mão do Senhor. É Deus que vai dar a paga. Tá? Veja bem, irmãos, questão de difamação. Liga para isso não. Não teve ninguém que foi mais difamado nesse mundo do que Jesus. Não é verdade? Jesus foi caluniado, injuriado e difamado. Ele nunca respondeu o mal com o mal. Sempre pagou o mal com o bem. E diz as Escrituras que quando ele era difamado, ele amava mais. Então, tenhamos o mesmo comportamento. Ele cita então que esses homens difamam autoridades. E aí ele usa um exemplo que é um exemplo bem complicado. E isso fez com que até o livro de Judas fosse rejeitado nos primeiros séculos. Não foi muito bem aceito por todas as igrejas, não, que achavam que isso aqui era um ponto fraco do livro, quando ele fala assim no versículo 9: contudo o arcanjo Miguel, quando contentia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse: o Senhor te repreenda. De onde ele tirou isso?